Olá! Neste vídeo, vou explicar de maneira concisa o conceito de pecado, fundamentando-me exclusivamente nas Escrituras Sagradas, sem considerar dogmas ou doutrinas humanas. Na Bíblia, o pecado é qualquer ação, pensamento ou comportamento que vai contra a vontade de Deus e suas leis. Ele é visto como uma transgressão contra Deus, uma rebeldia contra seu governo e uma violação de sua santidade. O primeiro pecado mencionado é a desobediência de Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido. O pecado não está diretamente ligado ao fruto em si, mas sim ao ato de desobedecer à determinação dada pelo próprio Criador. Se Deus tivesse proibido Adão e Eva de beber da água de um rio específico, por exemplo, e eles tivessem desobedecido, essa ação também seria considerada um pecado, assim como comer do fruto proibido. De acordo com a descrição popular, um crime é um comportamento que viola a lei penal, e como tal, é passível de punição. De maneira semelhante, o pecado é considerado um crime contra as leis de Deus, que são descritas na Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim como um crime resulta em perda ou dano para uma pessoa ou propriedade material, o pecado também tem consequências negativas para a pessoa que o comete. Além dos danos causados pelo próprio pecado, a pessoa fica sujeita a castigo e punição devido à sua rebeldia. Um exemplo significativo de pecado é a alimentação de animais impuros, como o porco. Isso transgride um mandamento direto e torna-se um pecado para quem o comete. Além disso, comer carne de urubu também é proibido e pode acarretar consequências terríveis, além da punição. Uma curiosidade é que as pessoas consideram uma péssima ideia comer urubu, mas comem porco. No entanto, alimentar-se de ambos é considerado pecado da mesma forma e traz consequências negativas, tanto físicas quanto espirituais. Para determinar se algo é ou não um pecado, basta refletir se aquela ação contraria algum mandamento bíblico. Em termos simples, se não há proibição escrita, não é pecado. Se há proibição, então é pecado. O sistema religioso muitas vezes ignora os pecados descritos na Bíblia e cria novos mandamentos e proibições não registrados nas Escrituras. Isso, por si só, é considerado um grande pecado e blasfêmia. Portanto, recomendo que você sempre questione se algo está explicitamente escrito antes de aceitá-lo, para evitar cair em dogmas e doutrinas puramente humanas. O ser humano, por natureza, enfrenta dilemas entre o bem e o mal. Para discernir o certo e o errado, dependemos das orientações do Criador. Ele nos concedeu um manual de conduta, semelhante a um código penal, que é a Torá. Essa palavra significa instrução, pois oferece diretrizes sobre como o ser humano deve agir. Contrariando os dogmas criados pelo sistema religioso, podemos desmistificar muitas mentiras sobre temas polêmicos que podem, ou não, ser considerados pecados. Comer animais impuros, como o porco, por exemplo, é considerado pecado, pois transgride proibições explícitas. Assim como o Criador proibiu Eva de comer do fruto, a serpente a enganou para que pecasse. Atualmente, alguns animais são proibidos para nosso consumo, mas novamente o engano persiste, levando o ser humano a comer algo que está proibido. A poligamia é considerada por muitos pastores e padres como um pecado, embora não haja uma proibição direta para essa prática, muito pelo contrário, como já mostrei diversas vezes no canal Sua Legalidade, Prática e Recomendações. Com base nos 2 últimos exemplos citados, podemos perceber o quanto que o sistema religioso distorce as Escrituras, considerando algo lícito como se fosse um pecado, ao mesmo tempo que abranda a transgressão de um mandamento direto referente a animais impuros. O que é pecado de fato o ser humano pratica, e o que é permitido o ser humano criminaliza. Isso mostra explicitamente a doutrinação e engano que o capeta gera no mundo inteiro. Obrigado pela atenção.